Vou tecer com vocês hoje um gorro pequeno só para explicar com mais clareza como é que se faz o tricô na técnica tubular fechada. Esse é um vídeo para tirar algumas dúvidas das pessoas que visualizaram um vídeo que tem aqui no canal de 2019, onde eu fiz uma amostra pequena com poucos pontos para explicar como que é o início do tubular fechado. Lembrando que era um vídeo para explicar quem já entendia como se faz o tricô e já tinha uma noção prévia do processo todo de tricotar. Não era um vídeo para quem estava iniciando. Então eu vi que muitas pessoas tiveram dificuldade de entender porque são iniciantes no tricô. Eu resolvi, agora tendo tempo para isso, eu resolvi fazer um vídeo para esclarecer essas dúvidas. Bom, eu vou colocar os pontos aqui na agulha, não vou colocar muito porque senão vai ficar difícil de eu mostrar para vocês, vai ficar um vídeo muito longo. Nós vamos colocar uma quantidade par de pontos na agulha, ó. Eu vou fazer uma técnica aqui muito conhecida de colocar os pontos na agulha, mas você pode colocar os pontos na agulha da forma que você tiver habilidade. A ponta tá nessa direção aqui, e esse aqui é o fio que sai do novelo. Eu vou fazer um nozinho, ó, a laçada inicial tá aqui. Vou colocar na agulha. Também tem vídeos aí no canal com algumas outras formas de colocar o ponto na agulha, tá? Se você quiser passar lá para conferir, ó. Esse é o fio da ponta, ó. E o outro lado é o fio que sai do novelo, ó. Esse que sai do novelo, esse é o início. Agora nós vamos colocar os pontos na agulha. Eu vou passar o que sai do novelo ao redor do polegar, vou passar por aqui e vou laçar lá a outra perna do fio. E assim eu vou colocar os pontos na agulha. Ó, já tenho 2, 3, 4. Coloca aí da forma que você sabe colocar os pontos na agulha, tá? Eu vou usar 50 pontos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui é repetição, tá? Ó. 9, 10, 11, 12. Eu achei engraçado um comentário, a pessoa falou assim: eu quero ouvir a voz da mulher que está no vídeo. E achou que o vídeo tava com defeito. Não, era realmente sem áudio, porque eu não gosto de ouvir a minha voz. Mas tá aí a minha voz para vocês ouvirem, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, devagar, ó, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Lembrando que essa não é a única forma de colocar os pontos na agulha. 26, 27, 28, 29, 30. Faça aqui melhor a que você tem mais habilidade. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 3, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Faltam 10, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49, 50. Se você tem dúvida, se você tem dificuldade de concentração, volta lá e confere se tem 50 pontos ou se tem uma quantidade par de pontos. Para essa técnica, é necessário que sejam quantidades pares de pontos, tá? Tecido aqui, colocado os pontos então na agulha, agora nós vamos tecer a primeira carreira. Lembrando que é um gorro, que essa parte aqui vai ser o topo do gorro, não é aquele modelo de gorro redondinho que a gente está acostumado a fazer, não. E é o mais fácil de se ver vídeos na internet. Esse aqui é o quadrado, aquele gorro que fica quadrado na parte superior. Tem gente que faz uma costurinha depois no final e faz as duas pontinhas virarem orelhinhas. Tem pessoas que no final colocam um pompom em cada ponta e fica maravilhoso, fica bonito, divertido para criança, para ensaio fotográfico e até mesmo para quem gosta de usar um gorro divertido. Então vamos começar? Coloquei o ponto, agora vou virar e vou começar a tecer. A agulha com os pontos para ser tecido passa a ficar na mão esquerda e a agulha com os pontos que vão ser tecidos passa para a mão direita. Agora vai ser uma repetição sem fim, ó. O primeiro ponto eu vou passar sem tecer. O segundo ponto eu vou tecer. Ó, esse aqui é a linha do início, ela fica ali. Eu vou tecer com a que sai do novelo, ó. O segundo ponto eu teço. O terceiro ponto eu não teço. O quarto eu vou tecer. E assim eu vou até o final da carreira. Um passo sem tecer, o outro ponto eu vou tecer. Mais à frente vocês vão entender o porquê disso, ó. Um sem tecer, o outro sem tecer. Sem tecer, o outro tecido. Aí a sequência é: o ponto ímpar eu não teço, o par eu teço, o ímpar eu não teço, o par eu teço. Ó, aqui nós estamos fazendo tudo em ponto tricô. Aí me fizeram a pergunta: dá para tecer em ponto meia? Dá, porém vai exigir mais concentração de você. E na verdade não há muita necessidade em fazer aqui tecer em ponto meia não, porque se eu quiser o trabalho em meia, depois que eu termino lá, é só eu virar pelo avesso. Quem já conhece o tricô sabe, se eu faço ponto tricô no direito, eu tenho meia no avesso, e se eu inverto, faço meia no direito, eu tenho tricô no avesso. Então não tem o porquê eu sofrer aqui tecendo em ponto meia, se depois é só eu virar o trabalho pelo avesso. Outra coisa, me perguntaram: dá para fazer aqui a técnica canelada? Dá. Tecendo um ponto em tricô, um ponto em meia, um ponto... Dá. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter mais trabalho para concentrar. Tem como fazer a barra depois? Tem. É só eu abrir, fazer a barra já separada. Eu vou explicar o que é esse abrir, que vocês vão ouvir aqui eu repetindo. Lá no final eu explico. Mas eu posso fazer aqui na técnica tubular também a barra. Sabe o que vai acontecer? Vai exigir mais concentração sua. Aí vai da sua escolha. Tem como tecer o tricô tubular na técnica tubular aberto? Tem. Tem vídeo aí também no canal, que aconteceu o mesmo com esse vídeo da técnica aberta. Algumas pessoas tiveram dificuldades em compreender, outras reclamaram da falta de áudio. Aí segue a mesma explicação. Era um vídeo para quem já entendia
como se faz o tricô, e era só para esclarecer uma pequena dúvida a respeito da diferença de uma técnica e outra, tá? Vou dar uma pausa aqui, vou terminar essa carreira e volto com vocês, senão vai ficar muito longo. Voltei aqui para explicar para vocês o finalzinho, ó. Um sem tecer, um tecido, agora eu vou fazer um sem tecer e vou tecer o último ponto. Lembrando que eu tenho 50 pontos na agulha, então eu passei 50 pontos, ó, 25 pontos sem tecer e teci outros 25 pontos. Eu vou voltar, agora vou virar para a carreira seguinte e agora eu vou tecer da mesma forma como eu iniciei lá. O primeiro ponto sem tecer, o segundo eu vou tecer, o terceiro sem tecer, o quarto eu vou tecer. Eu vou explicar para vocês também o porquê que eu parei o vídeo lá na primeira carreira. Eu tenho o costume de tecer ou passando fio pelo pescoço ou colocando num alfinete, que eu prego o alfinete na blusa e passo o fio por dentro do alfinete, né? É uma forma de eu controlar melhor a tensão do ponto. Ó, esse é o ponto da carreira anterior que foi tecido, ó. E agora nessa carreira eu não vou tecer. Vou tecer então o que na carreira anterior ficou sem tecer. Então, não teço, teço. Não teço, teço. Lembrando para não esquecer essa sequência, senão você fecha o seu trabalho todinho, depois não serve como gorro, não serve como nada, porque vai ficar preso os dois lados, vai ficar como um tricô dupla face, né? É uma peça grossa, não é esse o caso aqui. Então, vamos seguindo até o final, sem tecer, tecendo. Sem tecer, e essa aqui é uma técnica boa para quem quer fazer uma meia, tá? Uma meia sem calcanhar, dá para tecer assim. Se você quer fazer uma meia simples, só você calcular quantos pontos você vai precisar para o tamanho do pé e tecer assim, tubular. Essa parte fechada então ficaria na ponta dos dedos. O tricô ele tem uma enorme possibilidade de execução. Às vezes a gente se limita a fazer ou repetir só o que alguém já faz normalmente, mas o tricô ele te dá uma possibilidade muito grande de execução de trabalhos. Como na técnica do tricô tubular aberto, que não é essa aqui, tá? É a outra técnica do tricô tubular. Você pode fazer vestido, você pode fazer saias, vestido tubinho, você pode fazer saia, você pode fazer blusa. Eles vão ficar sem costura nas laterais, fica muito bom para quem quer um trabalho mais sofisticado. Ó, terceira carreira agora, repetir a mesma coisa. Um sem tecer, um sem tecer, ó. Deixa eu voltar aqui que eu falei na sequência errada. Ó, um sem tecer porque ele foi tecido na carreira anterior. Esse aqui eu teço, o terceiro eu não teço, o quarto eu teço, o quinto eu não teço, o sexto eu teço, o sétimo eu não teço. Vou até o final, tá? Eu vou parar aqui o vídeo um pouco e vou tecer uma quantidade assim razoável, que seria mais ou menos a altura ou a profundidade do gorro, e volto aqui para explicar mais para vocês, tá? Aproveita e se você gosta dos meus vídeos ou se tá gostando agora desse, deixa o seu joinha aí, compartilha com seus amigos. Se você também não é inscrito e quiser me ajudar se inscrevendo, isso vai me motivar a preparar mais trabalhos, mais peças para vocês, diferenciado um pouco de tudo que já tem aqui no
na plataforma, tá? Eu agradeço até aqui a companhia de vocês e não sai não, volta que a gente vai terminar essa peça aqui, tá? Eu vou dar uma paradinha aqui. Então, gente, eu voltei aqui, eu teci mais ou menos eu teci 10 centímetros daquela forma, como eu expliquei lá no início, e voltei a mesma situação, ó, o fio da ponta tá virado para esse lado aqui, para a direita, então significa que aqui é o início do trabalho. Agora nós vamos fazer aquela parte que eu fiquei repetindo no início do trabalho tubular, desculpa, do trabalho tubular, que eu falava sobre abrir o trabalho. Ó, se você olhar, se você fizer assim, ó, com o tricô que você tá tecendo, você vai ver que ele tá fechado. Nós vamos abrir aqui para então termos o gorro, né? Ó, essa aqui é a parte que a gente começou. A gente colocou os pontos na agulha e fez aquela parte. Tece, não tece, tece, não tece. Depois inverteu. Então, a gente teceu um lado, depois a gente teceu o outro. Aqui ficava os pontos que a gente teceu primeiro, os 25. Aqui os que a gente deixou sem fazer na primeira carreira e depois teceu. A gente foi seguindo nessa sequência de tece um, não tece o outro, até o tamanho desejado. Aqui eu não vou falar a quantidade de carreiras, porque esse aqui é só um modelo para teste. Se fosse um gorro com uma medida específica, aí aqui você teria uma determinada quantidade de carreiras. Não vou trabalhar isso aqui agora, porque a quantidade de carreiras ou a quantidade de ponto, ela vai variar muito de acordo com a espessura da agulha que você está usando e também com a espessura do fio. Não sei se vocês já viram em alguns novelos, tem essa figurazinha aqui, né? Que te dá uma base de quantos pontos e quantas carreiras você precisa para ter um determinado tamanho de largura e altura. Isso aí é uma outra aula. Se vocês tiverem interesse, deixa aí no comentário que eu explico como você faz esse cálculo para você saber quantos pontos você precisa para caber dentro de determinado comprimento e quantas carreiras você precisa para caber dentro de determinada altura. Você sabendo fazer esse cálculo, você não vai ficar presa a receitas e quantidades de ponto que alguém calculou e que alguém fez. Você vai saber fazer o cálculo e fazer os trabalhos por medida, né? Você vai medir lá a circunferência da cabeça da pessoa e vai saber quantos pontos precisa. Você vai medir a circunferência da cintura da pessoa e vai saber quantos pontos precisa. Isso é um assunto para uma outra aula. Então, vamos lá. Agora, vamos abrir aqui o trabalho. Eu vou precisar de uma agulha extra. E eu vou fazer assim, ó. Um ponto eu passo para uma agulha. Outro ponto eu passo para outra agulha. Então, eu vou precisar de 3 agulhas. Um passa para lá. Outro eu passo para cá. Um passo para lá e outro passa para cá. Isso aqui vale tanto para o tubular aberto, com início aberto, como para o tubular com início fechado. Aí vamos assim até chegar lá no final dos pontos. Aí uma pessoa pode estar aí perguntando: mas para que esse trabalho todo? Sim, é trabalhoso, mas essa é uma técnica para quem quer tecer um trabalho circular ou tubular e não tem agulha circular e nem aquele joguinho de agulhas de 2 pontas. E a pessoa quer fazer um trabalho circular ou tubular e não tem nenhuma dessas 2 agulhas. Vai deixar de fazer? Não vai deixar de fazer.
vai usar a técnica tubular com agulhas retas, que são essas agulhas aqui, ó. Ela tem uma ponta só e é agulha reta. Tá bom? Se você tem agulha circular, você não precisa sofrer assim. Você tem o joguinho de agulha de 2 pontas, você também não precisa sofrer assim, tá bom? Mas se você é curioso, quer aprender novas técnicas, quer inovar os seus trabalhos, quer aprender a técnica tubular, bom, bora prestar atenção no vídeo, que é isso aqui que você vai fazer quando você for abrir o trabalho. Tanto faz na técnica aberta como fechada, início aberto como início fechado, você vai fazer a mesma coisa no final, tá? Aí lembra que eu falava, cuidado para você não tecer, não perder a sequência, para você não fechar o trabalho? É exatamente por isso aqui, ó. Se eu teço nessa carreira um ponto desse lado, eu vou acabar fechando o trabalho, aí eu perco tudo, tá? Não tem nada o que fazer aqui se acontecer isso. Se você tiver paciência, você desmancha só aquele ponto. É muito trabalhoso, mas se não, você desmancha tudo e começa de novo e presta atenção, e aí dá tudo certo, tá? Tricô, crochê, qualquer trabalho manual é atenção, concentração e atenção. Tô terminando aqui. Concluir, ó, o trabalho aberto aqui. Agora eu vou dar uma pausa aqui e vou explicar para vocês o passo seguinte, ó, tá separado. Esse é abrir o trabalho. Bom, terminei aqui. Agora eu vou precisar de passar um outro fio aqui, uma outra agulha aqui, porque eu tenho que remalhar seguindo o sentido do fio, ou seja, esse ficou com a ponta para cá e eu preciso que ela fique com a ponta para cá. O que eu vou fazer agora é só passar esses pontos todo para a agulha anterior, para ficar com a ponta para cá, tá? Eu preciso que essa agulha aqui fique com a ponta para cá. Então vamos lá. Nessa agulha de trás eu não mexo, só vou mexer nessa aqui. Agora é só passar mesmo os pontos, com cuidado, com atenção, para não deixar nenhum ponto cair. Enquanto eu vou passando aqui, eu quero pedir desculpa a você que viu lá os primeiros vídeos e não entendeu e deixou uns comentários lá. Eu sei que aqui na plataforma todo comentário, toda interação ajuda, mas às vezes alguns comentários eles entristecem a gente não deve dar lugar a isso, mas entristece, que a pessoa faz um comentário sem analisar a situação que a gente está passando ou enfrentando e as limitações, tá? Então, um pouquinho de carinho quando você comenta, ou tentar usar umas palavras que não ofenda, tá? Mas tudo é válido. Então vamos lá. Agora remalhar os pontos. Me perguntaram como é que faz para arrematar os pontos num tricô tubular. Você vai fazer a mesma coisa que você faz no tricô. Ó, o último ponto que a gente teceu foi da carreira, dessa carreira, e aqui é o início do trabalho. Eu vou começar a arrematar do início do trabalho. Tece, volta para a agulha, pega 2 pontos, remalha, remalha. Se você fosse fazer a barra com um trabalho aberto, aqui seria a hora, tá? E você tecer 2 tricô, uma meia, 2 tricô, 2 meia, ou 1 tricô, uma meia, ponto barra normal, que para quem já conhece o tricô, para quem sabe o tricotar,
é só fazer seguida aqui. Eu vou só arrematar, porque a ideia aqui é fazer um gorro que fique com as beiradinhas enroladinhas, não muito elaborado, só para você entender a técnica do tricô tubular. Aqui eu não estou fazendo um gorro, aqui eu estou ensinando a técnica do tricô tubular, tá? Que não vai seguir isso aqui com essa receita, com esse vídeo eu vou fazer o gorro, não. Isso aqui é a ideia de como fazer a técnica tubular, que pode ser aplicada em N peças. Até uma bolsa, se você quiser. Se você reparar aqui, seria uma bolsa que já está costurada ao fundo, às laterais, tá bom? Uma meia. Mas eu tô supondo que é um gorro. Remalhei aqui. Sim, eu tô com 3 agulhas no trabalho, tá? Mas tecendo só com 2. A outra só tá segurando os pontos. Aí, o último ponto desse lado. Agora eu vou para a última agulha. Tá? Lembrando que são agulhas com a mesma numeração, tá bom? Senão seu trabalho vai ficar com diferença. Aqui remalho esse lado. Dá para você tecer um lado de uma cor, um lado com fio de uma cor, um lado com outro fio de outra cor, também dá. Dá para você deixar sua criatividade livre aqui para criar no tricô. Eu quero já deixar uma pergunta aqui, se você puder responder aí no comentário. Você tem curiosidade de aprender como fazer o tricotinho? Aquele fio de tricô que é utilizado para fazer aqueles nomes, aqueles enfeites de maternidade. Você tem curiosidade de aprender a tecer aquele fio com essas agulhas aqui, se a agulha é reta? Você tem curiosidade? Deixa o seu comentário aí. Aí quem sabe, se houver um número grande de interação, eu faço o vídeo. Ó, vou parar aqui só um pouquinho e já volto, tá? Acertando os pontos aqui para você visualizar melhor. Os últimos pontos eu vou arrematar, ó. Para quem não sabe arrematar, o que eu tô fazendo? Eu teci o ponto, volto para agulha, pego 2 pontos, teço, volto para agulha, teço 2 pontos e acabei. Assim eu concluí o meu trabalho tubular aqui. Se fosse uma peça para valer agora, eu cortaria o fio e faria o arremate. Ó, agora eu vou... Você lembra que eu expliquei sobre tecer em tricô ou em meia? Ó, nós tecemos desse lado, que eu vou chamar aqui de avesso, em tricô. E aí, mas eu quero usar o gorro do lado da meia. Eu vou virar pelo avesso. Esse aqui é o início, que no caso vai ser o topo do meu gorro. Ele vai ficar enroladinho aqui. Se fosse um gorro para valer, eu teceria mais, tá? Para ficar bem profundo. Lembra quando eu falei sobre fazer as orelhinhas? Seria vir aqui, ó, dar uns pontinhos. E aí eu já tenho as 2 orelhinhas. Aí você borda aqui os olhinhos, a fuça do gato. E ficaria bacana. Aí quanto mais você tecer, mais enroladinho você tem aqui. Mas eu não quero fazer gato, eu quero botar pompom. Aí você faz 2 pompons e coloca aqui. Bom, esse aqui é o tricô tubular com início fechado. Difícil? Fácil? Não sei, aí vai depender
do seu conhecimento prévio do tricô. Mas se você treinar, eu tenho certeza que você vai conseguir tecer não somente um gorro, mas como outras peças maravilhosas em tricô. Eu quero agradecer aqui a você que acompanhou esse vídeo até o final e pedir, se você puder me ajudar compartilhando ou curtindo esse vídeo, se comentar também, vai me ajudar bastante. Eu quero agradecer muito a você que dedicou um tempo visualizando esse vídeo. Eu quero concluir deixando um trecho da Bíblia que eu gosto muito, que está em Eclesiastes 9, 9 e 10, que diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Que a gente possa meditar nessa palavra do sábio, que tudo que a gente tem vem para nós para fazermos, que a gente se dedique a fazer isso da melhor forma possível. Às vezes a gente encontra limitações, mas numa nova oportunidade a gente pode superar essas limitações. Eu agradeço a todos e desejo que vocês sejam grandemente abençoados por Deus, tá bom? Valeu e até a próxima.